E Deus sabe que eu precisava, de fato, desse tempo, né? Que esse era o tempo mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o caminho vocacional, eu fiquei 2 anos sem avisar minha família que eu estava fazendo o caminho vocacional. Eu não conseguia falar para eles, né? Minha mãe e meu pai sempre foram tão presentes na nossa vida, sempre em tudo que a gente precisava, estiveram aí, se sacrificaram em tudo. Minha mãe nunca precisou dizer pra mim, eu te amo, com as palavras. Nunca precisou, porque os gestos dela, a entrega dela, a doação dela, sempre já falou tudo, né? Então eu cresci tendo certeza desse amor que meu pai, que minha mãe, que minha família tinha por mim. E eu acho que isso dificultava com que eu saísse de casa, né? Os mais próximos sabem das crises que eu tinha quanto a isso, né? E eu queria muito agradar meu pai e minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, né? E a gente cresce às vezes com essa visão, nessa sociedade que agradar é se formar, é ser um médico, um engenheiro, algo assim, né? E eu tinha muito isso em mim, eu falava, eu preciso retribuir o que meus pais fizeram por mim, né? E isso me impedia de chegar até eles e falar, olha, eu vou estar indo para a Canção Nova, né? Vou estar indo para a comunidade. Então, a Valdênia me acompanhava na época, ela falava, você precisa falar, né? E eu falava, hoje eu digo. E eu chegava em casa, estava meu pai e minha mãe junto, eu falei, é agora. Mas quando eu estava indo, a perna ficava mole e eu não conseguia, eu começava a chorar. E tantas vezes fui tentando, até que uma vez que eu fui atendido, a Valdênia disse uma profecia e que eu trago até hoje o que me sustenta, né? E o que sempre me sustentou na caminhada na igreja é saber que eu servindo ao Senhor também minha família ganharia salvação, né? E dizia que a minha casa seria uma extensão do céu, né? E eu não tenho dúvida de que isso vai se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus, e que todos, não só eu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém! E depois que eu assumi essa profecia de Deus, eu consegui chegar em casa. Meu pai e minha mãe estavam lá fora, minha mãe fazendo café, meu pai agachadinho no canto. E eu falei, né, que precisava falar com eles. Eu estava na cabeça assim, eu preciso chegar e dizer, eu tenho que falar com vocês, que aí eles vão querer saber o que é, o resto vai ter que sair de alguma forma. Aí eu cheguei falando, tenho que falar com vocês, aí sentei. E consegui falar, né? Que ia para a comunidade, expliquei o que era, o que significava. E eu lembro que meu pai ficou calado e minha mãe falava assim, da mesma forma que ela falou agora, se é da sua vontade, se é a sua felicidade, também é a nossa, né? E meu pai no final falava, eu concordo com tudo que sua mãe falou. Desculpe, você aprendeu o Ctrl-C, Ctrl-V. De família, o Ctrl-C, Ctrl-V. Ele falou assim, aí você vai, se vê que não é isso, sua cama vai ficar aqui, seu quarto vai ficar aqui. Tem que dizer que a minha mãe já vendeu minha cama. A porta, né, vai estar sempre aberta, o quartinho dele arrumado, né? Nas feiras, Se ele vê que não é só os 20 dias de férias, que ele tem que voltar, né? Voltará. Em casa nós sempre seremos filhos, né? Então não tem como. Pois é. E depois disso foi um ganho muito grande na vocação. Todo mundo partilhou das dificuldades, das provações que eu tive ano passado, mas tudo foi o tempo de Deus. Esse ano foi um ano de muitas vitórias, passamos por várias dificuldades em casa com meu irmão, problema de saúde, mas isso tudo trouxe a conversão dele e o sinal já dessa promessa de Deus se cumprindo na minha casa, né? E eu sempre observava nos consagrados, né? Principalmente a Adri, que eu convivia com ela, o ser família de cada um, né? Porque eu me preocupava, eu falava assim, meu Deus, esse vínculo muito forte com a família, será que eles falam da família? Será que existe um vínculo ainda com a família? E eu ficava preocupado com isso, né? E a convivência foi me mostrando que é capaz de você entrar nessa loucura, né? De deixar a família, de deixar amigos, de deixar tudo para servir, para cumprir a vontade de Deus. E eu lembro que foi um dia que eu mais refleti na minha vocação, um dia que a mãe da Adriana ligou lá na loja. E eu que atendi a ligação da mãe dela. E aí ela não estava, e eu falei, né, que ela não estava, cumprimentei. Eu lembro quando a Adriana chegou, que eu falei que a mãe dela tinha ligado, a primeira coisa que ela me perguntou era como que estava a voz dela, né? Acho
passando por dificuldades em casa com o irmão e tudo. Eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero, né? A distância, a preocupação, e aquilo me chamou tanta atenção, porque ela estava preocupada e queria saber de mim, antes de ligar para a mãe dela, qual era o tom da voz da mãe dela, né? Para se saber logo o que estava passando na casa, né? O que estava passando por lá. E tudo isso, né? O testemunho de cada um de vocês, Cris, vai dando força para que a gente também diga o nosso sim, também acredite que Deus está no controle de tudo, né? Vocacionados, né? Que permaneçam. Que acima de tudo a vontade de Deus, né? Independente do que Deus vai trazer, do que vai acontecer, independente das demoras de Deus, né? Mas o tempo de Deus é o tempo certo. E eu agradeço muito a Deus por todos vocês, pelo carinho, que vocês foram sinais desse carinho, desse amor de Deus, da providência de Deus, do cuidado quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa em deixar. Deus usava cada um de vocês, né? Para vir e para dizer, não, continua, é o seu lugar e dá certo, né? Essa loucura dá certo porque nós somos felizes assim. Então, muito obrigado pelo sim de cada um de vocês, pela carinho de vocês.